Pessoal, boa tarde. Como eu havia mencionado, Materializando em 2021 está de cara nova, e dentro dessas novas perspectivas, a gente tem agora um quadro de empreendedorismo, onde a gente vai bater papo com alguns empreendedores, e o nosso primeiro convidado, bastante especial, é o Gustavo Simões, um dos fundadores da Nanox, empresa brasileira que fica em São Carlos, e a gente vai bater um papo aqui bem dinâmico com o Gustavo, a respeito de questões pertinentes ao empreendedorismo. Gustavo, eu gostaria de agradecer o aceite, né, para participar aqui do Materializando, fico muito feliz. E eu já gostaria de iniciar pedindo que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e incluísse aí sobre a fundação da Nanox, né, como é que tudo começou, a ideia e tal. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar de empreendedorismo. Eu me formei em Química, na Universidade Federal de São Carlos, e logo no segundo ano de graduação, eu comecei a trabalhar no LIEC, né, que é o Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, com o professor Elson Longo, que é um laboratório interdisciplinar, né, multidisciplinar, mas sempre trabalhando com materiais. Eu me formei em Química e depois eu fiz meu mestrado e meu doutorado na Unesp, né, em Química especificamente de materiais, mas sempre trabalhando no LIEC com diferentes tipos de produtos. Então, a gente tinha diferentes tipos de projetos. A gente tinha projetos mais científicos, com materiais luminescentes, perovskitas, depois também tinha projetos com a indústria, de interação com o CSN, com outras multinacionais, e naquela época estava começando os projetos de difusão de ciência, né? Então a gente também ajudava um pouquinho nessa parte de difusão. Então, basicamente, antes de fundar a Nanox foi isso, e aí em 2004 a gente já estava querendo empreender, e aí a gente montou a Nanox, depois que a gente ficou sabendo de um projeto PIP, que era uma oportunidade ali de financiamento, né, de pesquisa e inovação. Em 2004 a gente montou a Nanox, mas na verdade, de fato, ela começou a trabalhar em 2005. Foi quando o projeto iniciou-se mesmo. Bacana, Gustavo. E dentro da sua formação, por exemplo, eu sei que você fez um doutorado, né? Isso já foi comentado em outras entrevistas suas, inclusive. E uma pergunta que a gente recebe muito no Materializando, e eu queria te perguntar, qual é a relevância de ter uma pós-graduação, seja um mestrado, um doutorado, quando você quer seguir nessa área de empreender? O que é que você acha? Na verdade, quando a gente montou a Nanox, eu estava terminando o mestrado, né, e aí acabei emendando o doutorado e ficou assim bem puxado, né, levar as duas coisas. Então, eu acabei tendo que fazer um projeto muito linkado ao que a gente estava fazendo na época, o que também foi bacana, porque a gente estava desenvolvendo várias linhas, então deu certo. Mas para quem quer empreender, eu acho que é fundamental, todo tipo de conhecimento, né, é importante. É o que eu muitas vezes digo, hoje em dia, as pessoas que estão fazendo doutorado estão se especializando muito, e isso acaba ficando descasado com o que a indústria nacional precisa. Fora do Brasil, a coisa mais comum do mundo, uma pessoa que terminou o doutorado, ela vai trabalhar numa Samsung, ou entra num projeto de pesquisa em parceria com a universidade, depois a empresa absorve ele. Não é muito a realidade do Brasil. As empresas, as indústrias, a maioria, elas não têm um time muito técnico, então acaba ficando complicado se colocar, eu acho, no mercado de trabalho, ou na verdade, se colocar talvez por um valor que não condiz com aquele estudo, né? Eu acho que para o empreendedorismo, se você for empreender, eu acho que é válido, porque muitas vezes você vai fazer isso naquilo que você tem conhecimento, né? Então, naquilo que você estudou. Então, você está realmente aplicando tudo aquilo que você colocou. Agora, quando você vai entrar numa empresa privada, muitas vezes tem que ter esse fit
entre o que a empresa está precisando e aquela sua especialização, que muitas vezes não ocorre hoje em dia, porque você tem muito mais doutores do que propriamente empregos, vagas disponíveis, né? Sim, é importante essa visão, Gustavo, porque um dos maiores questionamentos no Materializando são pessoas que estão terminando o doutorado ou mesmo o pós-doutorado e se tornam aquele profissional caro para uma indústria, né? É super qualificado, overqualified, e é importante ouvir sua opinião como empreendedor. Gustavo, e falando um pouquinho sobre habilidades, quais são as habilidades que você considera mais relevantes para empreender na área de tecnologia? Olha, na área específica de tecnologia, acho que, em geral, o trabalho em equipe é muito importante. Eu acho que muitas vezes quem tem uma formação muito técnica acaba sendo um pouco mais introvertido, isso acaba nem prejudicando, mas de certa forma atrapalha um pouco o trabalho em equipe. Eu acho que o trabalho em equipe é fundamental, ninguém faz nada sozinho, todo mundo tem que colaborar com as outras áreas, e também numa multinacional, né, é diferente o trabalho, você tem um cargo seu ali, tem praticamente a especificação. Muitas vezes, em empresas pequenas, um funcionário altamente qualificado, ele além de fazer o que ele faz, ele acaba fazendo ser um pouco de faz-tudo, né? Então, eu acho assim, tem que ter um pouco de flexibilidade, né? Tem que ter flexibilidade em poder trabalhar e saber que, muitas vezes, essa atividade eu não é para uma pessoa tão qualificada quanto eu fazer, mas devido à necessidade do momento, precisa, entendeu? Muitas vezes na universidade a gente tem dependendo do local que está fazendo a pesquisa, você tem tudo pronto, você tem o técnico, você tem... Então, praticamente, o aluno de pós-graduação está ali só pensando ou escrevendo os artigos, ou desenvolvendo a pesquisa, mas na indústria, principalmente no caso das pequenas empresas, não é essa bem a realidade. A gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa, né? Então, a flexibilidade é um ponto importante. Legal, Gustavo. E continuando aí nessa mesma linha, tem muita gente jovem que acabou de se formar, gente que está fazendo mestrado, ou mesmo está no meio de doutorado e quer empreender. E aí, Gustavo, quais seriam suas dicas para quem quer entrar nesse ramo do empreendedorismo? Muita gente tem a ideia, mas não tem o investimento. Tem o investimento, não tem a ideia. Quais são as prioridades? Quais são as suas dicas, no geral, para quem quer seguir nesse caminho? Eu acho que a principal, hoje tem várias metodologias aí de validação de ideias e rápida, de forma rápida, design thinking, um monte que não são necessariamente ligados ao empreendedorismo, servem para outras coisas também, mas são bem difundidas nesse meio. Eu acho que o mais importante, Camila, que talvez não tenha acontecido com a gente, é você testar a sua ideia rápido, entendeu? Testar e validar. Validar que ela às vezes é ruim. Às vezes o ruim é importante. Quanto mais cedo ele vem, menor é o custo que todo mundo tem. O custo seu de empenho naquele projeto, o custo de que você vai pedir um investimento. Então, quanto mais você validar isso rápido, acho que é o mais importante. E muitas vezes o empreendedor técnico, mas o empreendedor em si, em geral, ele tem uma visão de que o que ele tem é a melhor coisa do mundo, aquele resultado é o melhor, entendeu? Nem sempre, na maioria das vezes, não é. No meu caso não foi, em outros casos também não foi, entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de noção de que, olha, realmente eu tenho um resultado importante, mas e validar a relevância daquilo. Isso só vai validar aquilo quando conversar com outras pessoas. Não vai ter um software ou uma máquina que vai dizer isso. Você só vai validar falando com o mercado, aonde você pretende empreender. Né? Então, é importante, hoje em dia, no mundo onde a tecnologia está acelerando muitas coisas, se a gente tiver a chance de acelerar esses resultados que talvez seriam ruins, isso é importante. Obviamente, projetos que a gente chama de hard tech,
biotech, mesmo nanotech, não tem como você fazer isso. Você precisa, minimamente, ter as hipóteses. Eu vou desenvolver um material que vai absorver mais luz. Você tem aquelas hipóteses, você tem alguns indícios, você tem que testar. Muitas vezes, para fazer esse teste inicial, você precisa de recursos. E aí você teria que buscar os recursos mínimos para fazer isso. Sim, perfeito, Gustavo. E vamos falar um pouquinho de Nanox, então. A gente queria saber quais foram os principais desafios que você enfrentou como empreendedor, né, quando resolveu abrir a Nanox junto com seus outros sócios, e os principais desafios que vocês enfrentam até hoje. Quais seriam? Olha, eu acho que os principais desafios lá no começo como a gente teve um investidor muito cedo, né, um fundo, não era um investidor anjo, nem era uma instituição mesmo, era um fundo de investimentos. A gente tinha um escasamento muito grande de conhecimentos. Do nosso lado, a gente não conhecia nada de gestão, nada da área financeira, né? E eles conheciam tudo disso. Do outro lado, eles não conheciam nada da parte técnica, nada de como do empreendedorismo naquela fase. Então, isso foi um grande desafio, porque você acaba gerando vários atritos e tendo que contornar e gastando tempo com, com coisas que talvez não fossem relevantes no momento para o negócio, né? Mas devido àquele momento que você está enfrentando, você tem que passar. Depois, eu acho que hoje o nosso maior desafio é o crescimento. Hoje em dia, quem não está crescendo, está morrendo. Então, o fato de você ter lá seus negócios, estar vendendo e tudo mais, no tempo você está morrendo, porque a sua empresa não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, hoje o nosso maior desafio é manter o crescimento que a gente teve nos últimos anos, com qualidade, com todas as ferramentas sendo lucrativo, né? Então, acho que hoje esse é o nosso maior desafio, né, de manter isso. Mas ao longo da jornada, assim, tem vários, tem os desafios técnicos que a gente teve que vencer, escalar a produção, a gente saiu de uma escala de gramas por batelada para toneladas por batelada, entendeu? Isso é um grande desafio, envolve gente, envolve um grande aprendizado, ninguém escalou uma produção igual a nossa. Então, sim, não tinha como você comprar uma consultoria para te ajudar. Então, isso é um grande desafio. E aí, saber realmente onde você coloca o seu esforço, e onde você pode terceirizar o esforço, trazendo gente para o time, ou consultorias que podem agregar, fazer com que você acelere. Né? E também tem um desafio de gestão de pessoas. Eu acho que esse também é um grande desafio. A gente tem que aprender a lidar e gerir não significa cobrar ou ter metas, é minimamente ter o time harmônico, as pessoas trabalhando pelo mesmo propósito, tudo isso eu acho que é uma coisa que você tem na sua cabeça, outra coisa é o que às vezes as pessoas veem de você, e por mais que as atitudes são importantes, mas muitas vezes a gente não consegue transcrever ou falar tudo aquilo que a gente está pensando para a equipe, né? Então, isso também é um grande desafio. Sim, muitos desses desafios a gente não aprende como enfrentá-los na formação na universidade, né? É muito Não. técnico, seja a graduação, mestrado ou doutorado. Então, parece que fica uma lacuna e eu acho que é um dos grandes desafios para quem quer empreender, né, Gustavo? Você ter essa formação muito técnica e faltar aí alguma coisa de gestão de pessoas, como você citou. Então, foi bem Porque bacana essa sua fala. muitas vezes Gustavo, eu você sei que a está Nanox... desculpa. Muitas vezes ali durante a Não, pode pesquisa complementar. você não tem que liderar ninguém, você é uma peça ali, né? E de repente quando você vem para o outro lado, muda isso, né? Sim.
E a gente sabe que a Nanox ela já está no mercado há mais de 15, 16 anos, né, isso? E eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco capciosa, né, os tempos mudaram. E se você fosse começar hoje, né, que não lá atrás, o que é que você faria de diferente para montar uma empresa? O que eu faria de diferente, talvez eu não tivesse levantado capital tão cedo, teria esperado ter um ramp-up maior da empresa, não sei se naquela época a gente precisava tanto daquilo. Hoje em dia, todo mundo quer empreender, o cara quer, eu quero levantar dinheiro, quero ter um fundo. Nem o melhor dinheiro do mundo é do cliente. Se você tiver o cliente que se eu tenho um produto, você vende, recebe, a sua operação vai ser lucrativa, você vai ter que se adequar, obviamente, aos seus custos, suas despesas. Não necessariamente todo empreendedor ou todo projeto no início precisa de um investidor. Seja ele investidor financeiro ou seja um investidor. Então, isso acho que foi uma coisa que talvez eu mudaria. E hoje em dia, né, quem vai empreender não tem como empreender sem tecnologia, né, sem ferramenta de automação. Hoje em dia, praticamente, nem aqui na nossa área de materiais, que é uma coisa mais hands-on, mais de chão de fábrica, cada vez mais as empresas estão se modernizando com tecnologias, e isso dá um dinamismo muito maior para o negócio, né? Sim, exatamente. Bom, Gustavo, vamos finalizar com a última pergunta, que é o seguinte: o Materializando é um canal para divulgar a profissão da engenharia de materiais, que ainda carece dessa divulgação. Não é uma engenharia tão popular como a engenharia civil, digamos assim, embora muito importante. Eu sei que você é químico, conheço o Daniel também, sei que o Daniel é químico, mas vocês têm tudo a ver com materiais, né? A Nanox, por ser uma indústria química, trabalha diretamente com materiais, com nanotecnologia. E aí eu queria saber de você, Gustavo, como é que você acha que um engenheiro de materiais poderia contribuir com uma empresa como a Nanox, por exemplo? Qual seria o diferencial desse profissional dentro de uma indústria química? Você acha que ele tem a contribuir? Sim, com certeza. No caso da Nanox, mais ainda porque, apesar de, na verdade, não existe uma indústria de materiais, né? Para o KNAI, para o governo, todas são indústria química. Mas, na verdade, a gente trabalha, se você sabe bem, com todos os materiais, seja ele com polímeros, com cerâmicas, com os próprios compósitos, né? Eu acho que o papel do engenheiro de materiais é fundamental, especificamente no caso, por exemplo, de polímeros. Pouquíssima gente conhece tão bem polímeros, seja os termoplásticos, termorrígidos, tão bem quanto os engenheiros de materiais, né? Então, na verdade, quando eu vejo ou penso em engenheiro de materiais ou em químicos, são coisas complementares, e a atuação, onde imagino que um químico, um engenheiro químico possa atuar, o engenheiro de materiais pode atuar tranquilamente. Talvez ainda, em relação a algumas profissões, trazendo mais uma expertise de materiais, que muitas vezes as engenharias têm um viés muito de processo, e pouco de materiais, de entendimento dos materiais em si. Então, acho que isso que é uma contribuição fundamental do engenheiro de materiais, que eu acho que por um bom tempo, pegando assim a nossa geração, a minha geração, muita gente focou na indústria de polímeros, por conta das petroquímicas, né? Hoje em dia você tem isso, talvez nem tanto nas cerâmicas, porque as cerâmicas estavam mais em baixa naquela época, mas hoje não, acho que você tem uma coisa um pouco mais equilibrada, você também tem outras indústrias de transformação que necessitam de especificação de materiais, né, na qual o engenheiro de materiais é importante, né? É bom ouvir isso de você, Gustavo, por mais que a gente, enquanto de engenheiro de materiais, divulgue, né, vindo de alguém que é químico, ou mesmo outra formação que não materiais, mas que trabalhe com isso e consegue enxergar, certamente é uma contribuição muito grande para quem quer fazer o curso ou quem está finalizando. Desculpa, às vezes a gente está com delay, às vezes a gente tem a visão muito simplista, né? Eu lembro quando eu entrei em química, uma pessoa da minha família falou, não, só pode ser duas coisas, ou você vai ser
ou você vai trabalhar na Petrobras, ou você vai ser professor. Essa limitação é a gente que se impõe, entendeu? Tem que realmente pensar e muitas vezes aplicar para vagas que não estão necessariamente ligadas à engenharia de materiais ou estão dizendo engenharias, porque muitas vezes durante uma entrevista surpreende. Eu acho que hoje na contratação, seja ela de uma empresa como a Nanox ou de uma multinacional, essas características comportamentais são tão ou mais importantes que as especificações técnicas, porque o técnico se aprende, né? A parte comportamental, dificilmente você vai conseguir mudar uma pessoa, ou no prazo, muitas vezes, que você precisa. Então, as especificações técnicas, você aprende. Sim, concordo, estou totalmente de acordo com você, Gustavo. E só para finalizar, uma coisa que a gente recebe muito também é se você, enquanto empreendedor, a empresa começa a crescer, você tem dificuldades para montar o corpo de trabalhadores, tanto da parte técnica quanto da parte comercial, de marketing. Vocês encontram dificuldades para montar a equipe ou é algo tranquilo? Não, é bem difícil. Ainda mais isso depende muito da região, né? E, por exemplo, aqui em São Carlos você tem uma certa deficiência nas áreas de gestão, comercial, a gente está no interior, é difícil muitas vezes achar um comercial na área de química que esteja trabalhando no interior, entendeu? Mesmo às vezes na área técnica, ou você tem pessoas muito, muito específicas num determinado assunto, não é trivial, não. Muitas vezes a gente abre processo seletivo, até mesmo antes da pandemia, você recebe 6 currículos, entendeu? Então, estatisticamente, e também tem o fato do salário, né? Em geral, o interior paga menos que a capital, muitas vezes as pessoas preferem ir para grandes centros, porque tem um salário maior, mas também tem um custo maior, então, mas acaba que se compensando, né? Então é uma dificuldade, mas eu acho que é muito mais porque é regional. Talvez estivesse num grande centro, isso diminui bastante. Entendi, perfeito. Bom, Gustavo, eu queria mais uma vez agradecer por você ter aceitado. Eu falo em nome do Materializando Todo. Com certeza vai ser uma grande contribuição. Desejo sucesso, tanto a você, o Daniel, mas a Nanox como um todo, que continue crescendo. E é isso, obrigada, foi um prazer. Bom, eu que agradeço e obrigado por poder dar o meu depoimento sobre empreendedorismo e precisando, a gente está à disposição.